Galera, vitória aí convincente do Corinthians. O Corinthians precisava, né, embalar no campeonato. Antônio Oliveira, 2 jogos, 2 vitórias. Agora o Corinthians está mais próximo de se classificar do que da zona de rebaixamento. Na minha opinião, o Corinthians já se livrou de qualquer risco de rebaixamento. Com apenas 2 vitórias, o Corinthians já alcançou 6 pontos, né? E nesse momento agora o Corinthians já pensa no clássico contra o Palmeiras. Palmeiras favorito, né? Todo mundo sabe que o Palmeiras tem uma equipe melhor, mas o Corinthians, né, pode estar numa ascensão. Parece que os jogadores estão assimilando muito rápido o que o Antônio Oliveira tá pedindo, né? Todo mundo sabe como o Mano Menezes não estava engrenando e agora com o Antônio Oliveira parece que as coisas estão indo bem melhor, né? As coisas estão fluindo melhor, o ambiente parece que está mais leve e agora é isso aí, o time do Corinthians aí conseguiu bater a equipe do Botafogo e Ribeirão Preto. O Botafogo também tá brigando na parte de baixo, mas o Corinthians mereceu esses 3 pontos hoje jogando fora de casa. Consiga ir. O mata-mata é outro torneio, né? Outras coisas. O time pode, sei lá, pegar um embalo, alguma coisa, mas importante é que o time seja mais competitivo. Eu acho que hoje o Corinthians mostrou algumas coisas melhores. Tem um pouco mais de contra-ataque. A gente tem que questionar, o Wesley está pronto para ser esse jogador? Discutível. Está melhorando, jogador jovem, é preciso ter uma certa paciência, né? O Yuri Alberto pode jogar como titular? Eu acho que sim. De repente, do lado, quando voltar o Pedro Raul, ou a chegada agora do Pedro Henrique. Pode ser. Eu acho que o Corinthians tem um dilema. Se quiser continuar jogando com o Caetano, porque parece para mim um pouco inseguro, né? Um jogador que ainda não sei se está sentindo a fase do clube. Eu sei que o time às vezes fica um pouco exposto, mas tem alguns problemas ali. Eu acho que alguns jogadores podem crescer de produção. Estou falando do Maicon, consideravelmente. É curioso que os jogadores que vieram de fora parece que sentem menos, né? Porque o Ranieri tem jogado bem, o Garro também está entrando bem, o Garro, né, nos jogos. Um frescor no meio de campo, né? Intacto, lento, como vinha sendo do Corinthians. Parece que ele não sente o momento do clube, né? E é difícil isso, porque no Corinthians tem muita pressão. Então, eu acho que dá para elogiar a atuação. Acho que se eu fizer qualquer elogio é precipitado. Mas eu acho que tem algumas coisas melhores. Eu acho que assim, não tem jeito. A gente meio que chove no molhado, e inclusive para esse jogo vale bastante. No primeiro tempo. Mas de fato, assim, é muito importante para o Corinthians vencer num momento em que você acabou de trocar de treinador, em que esses erros bizarros que a direção vinha cometendo, acho que até por tão prosaicos que eram, eles devem parar, quer dizer, então aquelas bobagens todas burocráticas que o Corinthians estava fazendo, eu acho que no fim das contas esse negócio não vai se perpetuar, e isso deve parar de acontecer. Então, jogadores chegando, reforços chegando, e nesse contexto todo, eu acho que é muito mais a vitória que vale, como foi também contra a Portuguesa, do que a atuação em si, por mais que nesse caso tenha sido uma goleada por 4-1, né, quer dizer, uma vitória mais larga, com uma margem maior, com esse daí fazendo gol, que também é importante, porque a gente sabe da qualidade que o Yuri Alberto tem, e é óbvio que para ele é importante fazer os gols e ganhar confiança, né, e para que parte da torcida pare de pegar no pé dele também. Então acho que tem muita coisa positiva. Não necessariamente o nível da atuação, o jogo em si, ou as mudanças que o Antônio Oliveira vai fazendo. Eu acho que é muito mais o fato de ter vencido num momento que é positivo. Que é positivo, não. O momento não é positivo, mas é um momento em que você tem uma possibilidade de um viés de alta. Claro que agora tem um jogo complicado no final de semana. Às vésperas de um derby, né? Tudo isso que você pontuou, às vésperas Exatamente. de um derby. Então, assim, imagina chegar para jogar o derby contra o Palmeiras da maneira como o Corinthians estava há 5 derrotas. Exato. Então, 2 jogos atrás, o Corinthians estava pressionado pela tabela. Exato. Então muda bem, né? Tudo bem que ainda é o último colocado no grupo e tal, mas como lembrou o Calçade mais cedo, esses jogos nem era para ser tão relevantes, mas o buraco em que o Corinthians se colocou transformou cada jogo em uma decisão em fevereiro. Né? Então... A crise hoje é menor do que quando o técnico chegou. Sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto essencial, os jogadores sentem isso. A segunda coisa que eu não sei, Léo, e para mim essa é uma grande dúvida, porque você olha o elenco do Flamengo, você não sabe como o Tite vai produzir exatamente o tipo de jogo que você imagina. Sim. Mas você imagina que tipo de jogo o time tem que fazer. Você imagina isso no Atlético, você imagina isso no Inter, você imagina isso no Palmeiras, você imagina isso no São Paulo, você imagina isso no Fluminense, você imagina no Botafogo, você imagina no Vasco. Que tipo de jogo você tem que fazer com o Corinthians?
Eu não sei ainda. Se é, por exemplo, tem o meio campo, se Rojas começa a jogar bem, Garro, Maicon cresce, joga quem pode jogar. O Igor Coronado que está chegando. Pode ser um jogo um pouco mais propositivo, ter mais a bola, etc. Mas é isso mesmo, eu não sei ainda. Eu acho que o técnico não tem certeza ainda. Não por isso. Até porque os melhores técnicos de futebol são quase unânimes em dizer que o bom treinador se adapta às características dos jogadores que ele tem. Exato. E não o contrário. Não o contrário, né? Então, ele também certamente vai fazer isso. Deixa eu faltar o português, chegar e falar, essas contratações aí, ó, que vocês fizeram, pode esquecer, 100 milhões aí. Traz o Davidson. E acho que assim, brincando. As melhores notícias são os reforços se sentindo mais à vontade, né? E destacando o Garro acima de todos. E hoje eu gostei muito do Léo Maná na direita. Acho que é um garoto que, ganhando confiança, pode ser uma peça importante também desse time. De resto, cara, é muito melhor você chegar para um derby tendo ganhado de 4-1 fora de casa. Pode ser uma atuação. Com um monte de notícia boa, né? Porque se você pensar, se você voltar uma semana no tempo, o Corinthians só tinha notícia ruim, uma atrás da outra, Exato. uma atrás da outra. Uma notícia ruim em todas as esferas. Aí, de lá para cá, veio uma notícia boa, vitória na Portuguesa. Outra notícia boa, vitória sobre o Botafogo. Notícia boa, Mateuzinho tá chegando, Pedro Henrique tá chegando, Coronado tá chegando. São 5 notícias positivas ininterruptas. Parecia impossível que isso acontecesse no Corinthians de uma semana atrás. Então, acho que, de fato, isso é positivo, olhando para o derby. Agora, claro, são times em estágios completamente diferentes. Vamos ouvir, recuperada a entrevista do Antônio Oliveira, uma parte dela. Ele fala exatamente sobre a participação dele, né, como ele entende a participação dele na melhora do time. Eu sou apenas mais uma peça dentro de muitas que são essenciais dentro do clube. Eu vim para ajudar e para ajudá-los, porque, como eu digo sempre, as peças principais são os jogadores, eles são os verdadeiros artistas e por isso têm que ser cobrados, mas também têm que ser acarinhados. E nessa perspectiva existe realmente uma forma de jogar que nós, dentro daquilo que são exercícios que nós contemplamos, tentamos potencializar ao máximo os comportamentos a consolidar, que é através da repetição. É evidente que com a falta de tempo para treinar, temos que, através de vários meios, os jogadores nesse aspecto têm que sair do iniciativas, mas depois há 80%. Eu sou muito mais do que um treinador, portanto, um treinador não pode saber apenas do treino e de jogo, portanto, o treinador é um gestor, portanto, é um gestor de recursos humanos, é um gestor de emoções, porque por trás do jogador há o ser humano e nós também temos que os saber tratar dessa forma. Acarinhá-los, cobrá-los, porque é como um pai. O pai dá amor, mas também repreende quando é preciso. Portanto, é nessa perspectiva que o trabalho do treinador tem a ver com congregar 25 cabeças ou 30, sejam lá quantas forem, num objetivo comum. E esse tem sido o meu papel, mas mais uma vez eu sou mais uma peça que está aqui para ajudar eles e o clube a atingir os seus objetivos e a trazer novamente felicidade ao torcedor. E me chama a atenção, Paulo Calçade, o acarinhar, né? Porque o elenco do Corinthians era um elenco muito machucado, rachado. Não estou dizendo rachado entre os jogadores, mas né, as entrevistas do Cássio, do Maicon, talvez rachado com a diretoria, talvez rachado com o Mano, do próprio Mano. Quando ele fala de gestor do elenco, compara as coisas que o Mano falou em entrevistas. É isso. Se ele está dando uma resposta, tentando ganhar um ambiente de acordo com o que falou antes. Muito interessante ele entender isso. A primeira coisa que ele fez, ele pegou a panela de pressão, puxou a válvula. Sabe quando você deixa ali, ela botou debaixo da água e a válvula? Chefe, né? Mas ele é o que ele fez. Ele falou assim, eu preciso aliviar a tensão do ambiente para ver se falar que é um chefe de mão cheia. Sim. Cozinha. Ele tentou, ótimo. Ele, principalmente na hora de experimentar o que fez, ele tentou aliviar a tensão do ambiente para ver se recupera. Ele falou, os artistas são jogadores. Ele pensou, o Yuri Alberto, eu tenho que ver se eu recupero esse cara. Se ele conseguir recuperar, é trazer de volta para um futebol de razoável para bom. O Yuri Alberto, o Rojas, que ainda não jogou, o Fausto Vera, que veio, quando veio, jogou bem
e desapareceu. Esse é um caso realmente emblemático, né? O que aconteceu com o Fausto Vera. Então, assim, são vários jogadores que hoje quase ficaram descartados e nessa ida ao mercado para contratar jogadores, você foi deixando os contratados de lado para contratar novos no lugar dos contratados. Um negócio louco. Mas era o Corinthians que estava fazendo. Então, se ele consegue recuperar 1-1, o time ainda tem muitos problemas, muitos. Mas estreou o Gustavo Henrique hoje. Depois de um tempo, tinha um probleminha muscular, uma diferença de uma perna para outra, ficou treinando. Então é um outro zagueiro. Jogou com o Caetano, o Gustavo Henrique e o Félix Torres mais uma vez. O Léo Maná, diferente do Fagner, no jogo passado, Portuguesa, era Fagner no corredor lateral todinho, tanto que ele sofre o pênalti. Ele foi quase um atacante. E voltando e fechando a linha de 4. Não era ali, não eram 5. E no lado esquerdo, o Wesley. A ideia era boa, 2 homens por dentro, né? O Pedro Raul e o Yuri Alberto de mais movimentação. Tem lógica. Contusão do Pedro Raul. Hoje ele vai com o Wesley, vai com o Romero, o Garro. Campo ruim, ele joga. Nossa. Campo bom, melhor ainda. As duas primeiras impressões foram muito boas. Parece praticar um outro esporte. Espero que o Rojas, né? Se o Rojas olhe pro Garro e fala assim, poxa, né? Tá jogando. Pô. E porque o Rojas tem qualidade também. Tem. Dentro daquilo que você estava falando. O passe de profundidade pro Wesley foi do Rojas, né? O Rojas precisa entender que sem bola tem jogo também, né? Exatamente. A questão não é técnica ali, isso é uma Até questão porque de os 2 raio. primeiros jogos do Rojas... Ainda mais no Corinthians. E na situação que o Corinthians está, então, triplica. Sem bola é a vida. E o Rojas fica ali, né? Coisa... Não dá. E eu acho que passa um pouco também, vamos ver o Igor Coronado. Com a bola é um jogador que tem uma relação com a bola que é muito boa, de passe, domina, toca, assistência. Agora, sem a bola, não, é Corinthians, é diferente. Como qualquer clube no mundo hoje, sem a bola, você tem que lutar para recuperá-la. Aí ele já sofre um pouquinho. É uma coisa que se diz muito do jogador que volta do futebol saudita, né? Onde o trabalho sem bola é muito diferente. E o futebol da Arábia Saudita, assim, por mais... Você pode olhar o jogador que está arrebentando lá. Você bota ele no Brasil, ou bota na Argentina, ou numa liga que exija mais, talvez essa liga exponha a real situação dele. Então não dá para saber se ele já está pronto para sair jogando. Você não tem. Mas contrataram um monte de gente, o Benzema... Até mesmo a rotina de treinos é diferente, né? Não é só uma questão técnica, mas física também. Porque o Benzema... Tá brigando com o Galhardo. Chegou lá, viu e falou, vou embora desse negócio aqui. Né? Quis se mandar. Mas tem uma perspectiva boa. Eram 5 derrotas, agora são 2 vitórias. E agora vem um confronto dificílimo. E jogadores porque o favorito chegando, é o Palmeiras. O Palmeiras favorito e muito favorito. Então, um resultado, um empate, se o Corinthians conseguir, tem um sabor maior do que essas vitórias que ele conquistou até agora. O empate, então, o empate não em número de pontos, tem mais valor. Mas lógico. Como disputa, você jogando fora. O anímico. Na casa do adversário, que agora é Barueri. O Corinthians perdeu os clássicos para o Santos e para o São Paulo. Se conseguir tirar ponto do Palmeiras, que é o time mais forte do estado, um favorito em todos os torneios que disputa. E uma pedra do sapato do Corinthians. Né? Porque a gente já viu o Palmeiras várias vezes com times mais fracos que os do Corinthians, conseguindo resultados favoráveis. Eu acho que as 2 Libertadores são emblemáticas. Óbvio que o corintiano mais novo não lembra, mas o corintiano mais velho consegue se lembrar. Né? Libertadores do São Marcos, ao anterior, que, pelo amor de Deus. Então, assim, se o Corinthians conseguir um empate, eu duvido que o corintiano vai reclamar do resultado. A não ser que joguem muito melhor, a arbitragem atrapalhe, ou sei lá. Esse gol do Roberto é sensacional. Ele recebe a bola na direita e espera a marcação chegar. E a marcação não vem. Ele espera a marcação chegar. A marcação não vem. Aí ele fala assim, E agora, né? Agora o Corinthians vai focar no jogo contra o Palmeiras, lembrando que tem um clássico, né, no próximo domingo, 18 horas, Palmeiras e Corinthians, né, 9ª rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que após esse jogo teremos mais 3 jogos, né, para definir aí quem vai cair, quem vai se classificar para as quartas de finais. O Corinthians precisa vencer e precisa ter uma sequência para poder avançar,
né? O Corinthians ainda tem chance de classificação. Lembrando que nesse momento a única equipe que se classificou foi o Santos, né? E o Corinthians eu acho que tem grande possibilidade sim. Se você olhar a tabela, tem 9 pontos. Inter de Limeira 10, Mirassol 11. Bragantino está um pouco mais distante, tem 14. Mas eu acredito que o Corinthians ainda vai se classificar nessa segunda colocação do grupo, né? Isso é se tudo ocorrer do jeito aí que a gente espera, né? Nas próximas rodadas. Deixe nos comentários a opinião de vocês aí, que vocês acharam desse jogo do Corinthians pelo Campeonato Paulista. A vitória muito importante, 4-1 no Botafogo.